seja bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. Estou muito feliz de estar aqui. A lição de hoje está uma bênção e eu sei que Deus tinha uma palavra para o seu coração. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o juízo contra Sodoma e Gomorra. E essa lição está muito forte porque a gente primeiro vai ver um Deus que reafirma a promessa, um Deus que visita o seu povo e depois um Deus que é juiz. E é muito importante a gente falar sobre isso porque a gente vive num tempo onde as pessoas acham que pode ensinar Deus a trabalhar, onde as pessoas acham que pode manipular o Senhor, onde as pessoas acham que Deus não vê e Deus também é juiz. Um verdadeiro Deus que ama, mas que também corrige o seu povo. Deus também é correção. E na lição a gente vai ver primeiro que o Senhor visita Abraão. Visita para quê, Carol? Para reafirmar a promessa. Porque o Deus que promete é o Deus que cumpre. É um Deus que zela pela sua palavra. Talvez você está olhando para o seu cenário atual e está dizendo, meu Deus, como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou chegar? Deus disse que iria fazer, mas como é que vai acontecer? E às vezes o cenário não é favorável. Às vezes a circunstância não vai ser favorável e aprenda com isso. Porque Deus, ele não precisa de situação favorável para fazer, para agir, para operar. Aí Deus, ele decide reafirmar a promessa a Abraão, visitando Abraão. E ele visita Abraão ao meio-dia. Era um horário assim quente, um horário difícil de se receber visita. E aí eu aprendo algo muito importante com Abraão. Ele ofereceu o melhor. E aí fica uma pergunta: o que é que a gente tem oferecido ao Senhor? Será que os meus louvores, a minha adoração, tem chegado ao trono do Senhor com um cheiro suave? Será que Ele tem recebido a minha adoração? Na correria do dia a dia, o que é que eu tenho dado a Ele? Às vezes a gente só pede e não oferece. O que é que você tem oferecido ao Senhor? E aí Abraão, independente do cenário, da circunstância, oferece o melhor. Abraão se preocupa em dar o melhor ao Senhor, em entregar o melhor para o Senhor. Jesus, ele não merece a sobra do meu tempo. Quando eu tiver tempo, eu vou na casa do Senhor. Quando o tempo estiver favorável, aí eu vou adorar Ele. Não, quando eu estiver descansada, eu vou orar. Não, quando eu tiver tempo, eu dobro os meus joelhos. Jesus merece a primícia do nosso tempo. Ele merece o melhor. Pense sobre isso. E aí, nessa visita, o Senhor reafirma a promessa. Vocês vão ter um filho. Sara, ela vai gerar. E aí é tão interessante porque a Bíblia diz que Sara sorri. Ao ouvir que teria um filho, Sara riu. É porque Sara olhou para a sua fragilidade. Ela olhou assim, não tem como, Deus. Como que eu vou gerar? E às vezes a gente é igual Sara. A gente olha para as circunstâncias e a gente diz, como é que Deus vai fazer? Como é que isso vai acontecer? Eu estou sonhando grande demais. E a gente se esquece da grandeza do nosso Deus. E aqui na lição fala, o Eterno conhece bem, conhece as nossas fragilidades e as nossas quedas. Deus conhece você. Talvez você está ouvindo a voz contrária, dizendo que você não vai chegar, que você não vai conseguir, que é grande demais, que você sonha demais. Mas deixa eu te falar, Deus, ele é fiel para realizar sonhos. Deus, ele é fiel para cumprir promessas. Deus, ele é fiel para fazer abundantemente além do que pedimos e do que pensamos. Sara era idosa, gente. Ela era idosa. Vai contra a natureza. E aí é difícil acreditar. Mas deixa eu te falar, o Deus que promete é o Deus que cumpre. Nas próximas lições a gente vai ver que Sara vai viver essa promessa. Outro ponto muito importante aqui é que Deus anuncia a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. Aí vamos voltar um pouco atrás, que a gente vai ver que quando Deus falou com Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, Abraão incluiu quem? Incluiu Ló. E a gente já viu na lição que não deu certo? Que Abraão não ficou com raiva de Ló, que deu a oportunidade de Ló escolher para onde Ló iria, e Ló escolheu as campinas que dava para Sodoma
e Gomorra. Até aqui eu acredito que vocês lembram. E aí, só que o que Ló não sabia é que a sua escolha traria-se uma consequência. Por quê? Ló escolheu pelo que estava bonito diante dos seus olhos. E é o que eu sempre falo, nem tudo que é bonito vai agradar ao Senhor. Nem tudo que é bonito é de Deus para sua vida. E aí a gente vai ver justamente isso. O pecado de Sodoma e Gomorra era imenso. O povo estava praticando tudo que desagrada a Deus. E o Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. Então, quando o Senhor avisa, ó, eu estou destruindo Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Abraão se levanta como intercessor. Eu vou orar, eu vou interceder, eu vou clamar, sabe por quê? Porque ele sabia que Ló estava lá. Então, ele amava Ló, independente da separação, e ele vai interceder pela vida de Ló. E aí a gente vê que a decisão do Senhor já estava tomada. Ele decidiu, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Só que a misericórdia do Senhor alcançou Ló e alcançou sua família. E o Senhor envia 2 anjos para a casa de Ló. Veja que o Senhor é um Deus que reafirma a promessa. É um Deus que entende Sara. Entende o riso de Sara, entende a fragilidade de Sara. Agora é um Deus juiz. Vou destruir Sodoma e Gomorra. E também é um Deus misericordioso. Aleluia. Deus é misericordioso. Aí ele envia 2 anjos para visitar Ló. O contexto vocês já sabem. Se recusa um pouco. Será que eu vou? Será que eu não vou? E o anjo pega na mão de Ló, certo? Pega na mão da sua família e vamos embora. E aí a gente vê que antes de Deus destruir tudo, a misericórdia de Deus alcançou Ló. Uma coisa muito interessante, Deus, ele é fogo consumidor. Não brinque com o Senhor. Não brinque com esse Deus, porque ele é um Deus que é bom, mas ele também é justiça. Ele é justo. Ele é o nosso justo juiz. Por isso que quando o homem não nos entende, não nos compreende, a gente tem que continuar firme na nossa jornada, porque ele é o nosso juiz. Ele luta as nossas batalhas. Ele é um Deus que coloca basta. Ele é um Deus que cuida do seu povo. E aí a gente vê também que a misericórdia de Deus alcançou Ló e sua família, porém a mulher de Ló olhou para trás. E é um perigo olhar para trás. Porque a caminhada cristã é olhando para o alvo, é olhando para frente. Deus não conta com quem olha para trás. Deus não conta com quem ora quer e ora não quer. Ora tá disposto, ora não tá. Ora quer sustentar o chamado, ora quer abrir mão. Deus não conta com esse tipo de gente. A mulher de Ló se transformou num estátua de sal porque olhou para trás. Ó, o que passou, passou. Ó, o que ficou para trás, ficou para trás. Eis que faço nova todas as coisas. Deus tem planos de paz, de bênção e de vitória, mas tem um segredo: não olhe para trás. Não deseje estar onde Deus já tirou você. Não deseje se encaixar em lugares que não lhe cabem mais, porque você vai paralisar. Você vai paralisar espiritualmente. Então a mulher de Ló olhou para trás, ficou convertida no estátua de sal, e Ló e sua família saíram de Sodoma e Gomorra. Então a gente vê que Deus, ele é um Deus que reafirma a promessa, que entende o seu povo, que é misericordioso, mas também é justo juiz. Que a gente venha se consertar, porque Deus, ele é juiz. Que Deus abençoe vocês. Se essa aula foi de bênção para sua vida, não se esquece de curtir o vídeo, comentar, se inscrever no canal. Um forte abraço e até a próxima aula.